Eu vou explicar para você como nós cientistas descobrimos as primeiras evidências de que o universo estava se expandindo. Bom, para isso você precisa saber uma coisa da física chamada efeito Doppler. O efeito Doppler é uma coisa muito interessante da física que vai explicar para você como que a gente sabe, né, que o universo está se expandindo. Curta esse vídeo aí para ajudar o professor Denis, aqui o profissional da educação, e acessa o link dos meus cursos Matemática para quem detesta matemática e Física para quem detesta física. Tá aqui na descrição do vídeo, beleza? O que é o efeito Doppler? Bom, vamos imaginar aqui uma situação. Tem uma pessoa bem no centro aí da tela desse meu simulador e veja que do lado esquerdo você tem uma ambulância. Isso aqui você talvez já tenha percebido na tua vida. Se alguma ambulância passou perto de você ou algum carro do sonho lá passou rápido perto de você, algo que fizesse um pouco de barulho, você ia conseguir perceber esse efeito Doppler. E a partir dessa aula você vai começar a perceber isso de uma forma melhor. O que acontece? Vamos imaginar que essa ambulância aqui vai estar emitindo o som, sabe? Aquele som da ambulância. Beleza, aí você está parado ali. Vamos ver o que acontece. Bom, a gente sabe que o som é uma onda, né? É uma onda sonora. Então ele vai emitir a onda do som, né, para todos os lados. Então vamos fazer essa ambulância aqui se mexer. Olha lá, tá vendo que ela está emitindo as ondas e as ondas vão se propagando e chegam ali na pessoa. Isso significa o quê? Que vai entrar no ouvido dessa pessoa e o cérebro dela vai interpretar como sendo um som. Veja que a ambulância está se movendo, a ambulância está se aproximando da pessoa. Denis, isso vai alterar o som? Vai, porque você já percebeu que quando uma ambulância está se aproximando de você, ela tem um som mais, entre aspas, agudo. E quando ela se afasta de você, ela tem um som mais grave, aquele famoso sabe? Tem essa diferença no som. Isso acontece devido ao efeito Doppler. Veja aqui a onda do som. O que eu quero que você perceba? Quando a ambulância está se aproximando, as ondas elas vão ficando mais próximas, elas vão se encurtando. Por quê? Porque justamente o som está se movendo, mas a ambulância está indo na direção do som. Isso faz com que ele achate. Vamos dar um reset aqui e colocar uma velocidade maior. Ó. Você vai conseguir perceber melhor. Veja que as ondas que estão se aproximando da pessoa, elas estão mais próximas. As ondas que estão indo para o lado de trás da ambulância, para o fundo, estão mais afastadas. Essa diferença no comprimento de onda do som muda a frequência dele. E a frequência vai dizer se o som é mais agudo ou se o som é mais grave. Veja que isso é muito importante. Ó. As ondas que estão chegando no ouvido da pessoa estão mais próximas uma da outra. E as ondas que estão mais afastadas, ó, veja as de trás ali do lado esquerdo, elas estão mais longe uma da outra. Isso muda a frequência, por isso que você percebe uma frequência do som diferente, um som agudo quando está aproximando e um som mais grave quando está se afastando. Veja que agora que a ambulância está se afastando da pessoa, a onda que está chegando no ouvido dela tem uma distância maior entre uma e outra. Isso gera para ela um som mais grave. Esse é o efeito Doppler. Não acontece só com uma ambulância. Qualquer coisa que esteja se movendo, que passa por você numa certa velocidade e está emitindo algum tipo de som, você vai perceber essa diferença na frequência, a diferença no som ser mais grave ou não. Isso aqui nós estamos tratando de ondas sonoras, mas o efeito Doppler também funciona para ondas eletromagnéticas, tipo a luz. A luz é um tipo de onda eletromagnética, por isso eu quero te mostrar esse outro simulador aqui que mostra uma galáxia e a Terra. Mas veja, a onda eletromagnética, como o nome já diz, é uma onda, então ela também vai emitir aqueles comprimentos de onda que a gente viu agora ali na ambulância. Então o que acontece? Aqui a luz da galáxia, veja que ela também se propaga em todas as direções, tá vendo? E vai formando esses círculos concêntricos. Se a galáxia está parada, presta atenção nisso, se a galáxia está parada, é exatamente o que você está vendo aqui. Olha, as diferenças entre os comprimentos de onda são exatamente iguais. Não importa em qual local você veja aqui do simulador da tela, a distância entre uma onda e outra, os picos das ondas, é exatamente o mesmo. A galáxia não está se movendo. Lembra lá na ambulância? Como a ambulância estava se movendo, tinha uma diferença, né, no tamanho do comprimento da onda quando estava se aproximando ou quando estava se afastando. Mas, Denis, como é que é o efeito Doppler para a luz? Porque a galáxia e a luz ela não emite som. Não emite. Mas quando você está tratando da luz, você vai ver o efeito Doppler. Como que você vai ver? Você vai ver no tipo das cores. Então,
quando você está tratando do som, muda o som, muda a frequência. Você ouve um som mais agudo ou mais grave. Quando você está tratando da luz, você vai ver cores diferentes. Isso que é interessante. Isso é uma ideia. A gente já sabe do laboratório, a gente já sabia há muito tempo, que quando uma coisa estava se afastando de nós, ela tende a ficar com uma frequência mais para o lado do vermelho do espectro, que a gente chama de desvio para o vermelho. Ela fica com uma cor mais avermelhada. Quando o objeto está se aproximando de você, ele fica com uma cor mais azulada. Isso aqui não dá para ver na vida real. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente não está tratando com objetos que se movem a grandes velocidades. Isso aqui você consegue perceber de verdade em objetos com umas velocidades muito grandes, tipo galáxias, tipo estrelas, etc, 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 beleza? Então o que aconteceu? Um cara chamado Edwin Hubble, aquele que dá mesmo nome para o telescópio, ele começou lá na década de 30, década de 20 e década de 30 do século 20 a medir a luz que vinha de galáxias distantes. E o que ele percebeu? Ele percebeu uma coisa, que quando ele media o espectro da luz, ele percebia que a galáxia estava com um desvio para o vermelho. E eu vou mostrar isso aqui para você. Olha só a galáxia se afastando. Olha só, está se afastando. Eu coloco ali para ela rodar, olha só. Veja que as frentes de onda aqui estão mais afastadas. Isso gera uma cor mais avermelhada, que vai chegar aqui na Terra. Olha lá, chegou. Quando você está se aproximando, vamos para o outro lado, a cor fica, olha só, fica azulada para quem está se aproximando. Para quem está se afastando, veja lá do outro lado, do lado direito, fica avermelhada. Só que o Hubble foi lá e mediu a luz das galáxias e ele percebeu que o desvio estava para o lado vermelho do espectro. Se está para o lado vermelho do espectro, ele foi lá no livro de física e conferiu. Olha, no lado vermelho do espectro significa que as galáxias estão se afastando de nós. E aí ele descobriu uma coisa, que o universo estava se expandindo. Todas as galáxias que ele media, praticamente, não todas, né, mas praticamente quase todas, estavam com o desvio para o lado vermelho do espectro, significando que o universo estava crescendo de tamanho, ou seja, que ele estava se expandindo. Obviamente, algumas galáxias tinham um desvio para o azul do espectro, mas isso eram galáxias locais que estavam se aproximando da nossa Via Láctea. Mas a grande maioria, quanto mais distante a galáxia, maior o desvio para o vermelho que ela tinha. O que aconteceria se o universo fosse estático? Vamos parar de rodar aqui, ó. Se o universo fosse estático, se nada tivesse se expandindo, quando você medisse o desvio da luz, etc., o que você ia ver? Você ia ver, vamos tentar parar aqui, ó, você ia ver círculos concêntricos, veja ali saindo da galáxia. Ou seja, não ia ter desvio nem para o vermelho, nem para o azul. Se o universo tivesse se encolhendo, o desvio seria para o azul. Por quê? Porque estaria aqui, ó, se aproximando da gente. Então, o nosso olho que está ali na Terra veria uma cor azul. Mas se o universo está se expandindo, se ele está crescendo de tamanho, o desvio que nós observaríamos seria para o vermelho. E foi justamente isso que o Edwin Hubble conseguiu prever e conseguiu ver lá com o telescópio que ele utilizava. Um desvio para o vermelho, confirmando que o universo e as galáxias estavam todas se expandindo, se afastando de nós. Tudo isso usando os conceitos do efeito Doppler, que é uma coisa que talvez você tenha visto no ensino médio. E se você não viu ainda ou já viu e não lembra, você viu aqui nessa aula de divulgação científica com o teu professor Denis. Curta esse vídeo aí para me ajudar, teu professor Denis aqui a difundir esse conhecimento, e acesse os meus cursos aqui, os links estão na descrição. Matemática para quem detesta matemática e física para quem detesta física. Beleza? Valeu e tchau!